Quando eu era criança, morei em Parintins, uma cidade no coração do Amazonas, e a vida lá era uma verdadeira aventura. A gente vivia na rua, correndo, brincando de queimada, futebol, pega-pega, tudo que uma criança ama fazer, sabe? Eu, pra ser sincera, era meio chorona. Não aguentava uma bolada. Então, na maioria das vezes, eu acabava de café com leite, só observando. Minha função era pegar a bola quando ela ia pra longe, pra não atrapalhar o jogo dos mais velhos. E olha, isso era bem divertido também, porque eu sempre tinha histórias para contar. Numa tarde que não consigo lembrar se era época de quaresma ou não, estávamos todos na rua, naquela empolgação de sempre. A bola voou longe, como sempre acontecia, e foi parar num matagal que ficava ali do lado da nossa rua. Lá fui eu, cumprir meu dever de café com leite. Fui entrando no mato, procurando a bola com os olhos, e foi aí que tudo mudou. No meio das folhas, vi uma cena que congelou meu sangue. Tinha uma senhora, uma idosa, ali no meio do nada, e juro, ela começou a se transformar bem na minha frente. O corpo dela foi se curvando, a pele mudando. Ela estava virando uma porca. Eu fiquei paralisada, sem som, sem movimento, só meus olhos arregalados, vendo aquela transformação bizarra. Era uma porca, mas não uma porca normal. Era gigantesca, assustadora. E o pior de tudo foi quando a transformação terminou. Aquele bicho, aquela porca imensa, virou a cabeça e me olhou, direto nos meus olhos. O olhar dela parecia ter um entendimento, uma malícia que não era de animal. Foi como se eu estivesse sendo observada por algo muito mais profundo, algo que sabia mais do que deveria. Aquele olhar quebrou o meu feitiço. O medo me atingiu como um soco, e eu não pensei em mais nada. Eu só virei e corri. Corri como nunca tinha corrido na vida, gritando desesperada. Não precisei explicar nada. Quando saí do mato aos berros, todo mundo viu. A porca imensa saiu do mato logo atrás de mim. A gritaria foi geral. Crianças correndo para todo lado. Um pânico total. A minha casa era mais próxima e a gente correu para lá, um atropelando o outro para entrar. Mal fechamos a porta. A porca passou correndo na frente de casa. O som das patas pesadas, batendo na terra, ecoando em nossos corações. A gente ficou espiando pela janela, com o coração na boca, até ela sumir de vista. O susto foi tão grande que minha mãe e minha tia, que já era bem idosa e conhecia todas as histórias da região, resolveram que precisavam ver o que tinha acontecido. Mesmo morrendo de medo, eu tive que voltar lá com elas. A gente precisava entender, com o coração ainda batendo forte. Voltamos ao local, exato onde eu vi a cena. Era como se cada passo que eu dava fosse mais pesado, como se o medo tivesse me agarrado. E o que a gente encontrou só deixou tudo mais estranho e assustador. No chão, no lugar onde a idosa tinha se transformado, tinha um monte de coisas espalhadas, roupas rasgadas, como se alguém tivesse se livrado delas com violência. E no meio da terra, desenhado com uma precisão arrepiante, um pentagrama. Isso mesmo, um pentagrama. Ao redor, havia papéis picados, cheios de letras que não faziam sentido. Pareciam códigos ou alguma escrita antiga que ninguém ali conhecia. A atmosfera estava carregada e eu sentia um frio na espinha. Tinha mais coisas, se não me engano. Lembro de ver uns potes de louça, de barro, com restos de comida dentro, como se fosse uma oferenda ou parte de algum ritual. Minha tia, com toda a sua sabedoria de anos, olhou para tudo aquilo com uma expressão séria
e só balançou a cabeça. Ela sabia que aquilo não era coisa boa, era magia, era algo que não pertencia ao nosso mundo. E naquele momento eu percebi que a realidade era muito mais complexa do que eu imaginava. Depois daquele dia, eu passei semanas com medo, dormia mal, qualquer barulho à noite me fazia pular da cama. A imagem daquela senhora virando porca e o olhar daquele bicho não saíam da minha cabeça. Foi um trauma que eu carreguei por muito tempo. Parintins é uma cidade mágica, famosa pelo seu festival, pelo Boi Bumbá. Aliás, uma curiosidade: alguns primos da minha mãe trabalham diretamente no festival, e um deles é até padre na principal igreja da cidade. Ou seja, minha família tem raízes profundas, tanto na festa quanto na fé. Mas Parintins também tem seu lado sombrio, suas lendas, suas histórias que o povo conta baixinho. E essa que eu vivi foi só uma delas. O Amazonas é um lugar de beleza imensa, mas também de mistérios profundos. Existem coisas na floresta, nas cidades ribeirinhas, que a nossa lógica não consegue explicar. Aquele dia me ensinou que o mundo é muito maior e mais estranho do que a gente imagina, e que algumas portas é melhor não abrir. E se você vir uma bola indo pro mato, talvez seja melhor deixar ela por lá. A vida em Parintins era cheia de histórias e lendas. Eu me lembro de ouvir os mais velhos falando sobre o Mapinguari, uma criatura mítica que, segundo dizem, vive na floresta e protege a natureza. Dizem que quem encontra essa criatura nunca mais volta. E acredite, eu nunca quis testar essa teoria. As histórias de assombrações e criaturas sobrenaturais faziam parte da cultura local, e cada esquina tinha uma nova lenda. O medo e a curiosidade andavam de mãos dadas, e eu sempre me perguntava: e se eu visse algo assim de novo? Obrigado por ouvir minha história até o final. Se você também tem alguma experiência sobrenatural ou conhece alguma lenda da sua região, deixa aqui nos comentários. Eu adoraria ler. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Até a próxima!